gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui comigo em mais um vídeo do canal Vamos Espalhar Boas Novas. Hoje eu preparei para vocês uma mensagem maravilhosa, uma mensagem profunda, uma mensagem que vai falar sobre Jesus, sobre tudo o que Ele passou por cada um de nós. Essa mensagem ela é conhecida como a maior mensagem da Bíblia, porque ela fala, ela expressa e ela mostra um amor incomparável que Deus tem por cada um de nós. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maria teve um filho, um menino gerado no seu ventre. Foi gerado através do Espírito Santo. Não foi ali pelo um ato sexual, não. Foi gerada através do poder de Deus. E ela dá à luz a esse menino. E o nome dele é Jesus. A palavra de Deus não menciona nada a respeito da infância de Jesus, mas fala que com 12 anos ele pregou lá no templo da sinagoga. E olhando, alguns estudiosos que foram pesquisando mais e um pouquinho mais profundo para entender um pouco por que a palavra não menciona sobre a infância de Jesus, dá-se a entender que a infância dele foi igual a qualquer outro garoto judeu daquela época. Como? Com 5 anos de idade, eles passavam a ler, a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia. E quando eles completavam 10 anos de idade, eles já sabiam de cor os 5 primeiros livros. E aí então eles passavam a estudar os livros históricos, proféticos, poéticos. E de 14 para 15 anos de idade, eles precisavam tomar uma decisão que levaria a resultar lá na frente sobre a sua vida adulta. Ou ele passaria a estudar com um sacerdote, ali com um mestre, um homem sábio, ou então ele iria exercer a função do seu pai. Nesse caso, Jesus não tinha ali ninguém mais sábio do que ele que poderia ensinar a ele. Jesus era o Filho de Deus. Então, ele passa a exercer, ele passa a se dedicar à função do seu pai ali, o marido de Maria, José, que era carpinteiro. Então, Jesus, no seu trajeto ali da vida, crescendo, ele passa a se dedicar a essa função. Jesus também era ali, igual o seu pai, era carpinteiro. E ali, em um determinado momento, andando ali, pela Galileia, ele desce até o Rio Jordão e vê ali João Batista, que é seu primo, batizando as pessoas nas águas, cumprindo assim a palavra de Deus. Então Jesus vai até ele e pede para que ele batizasse ele também. E João olha naquele momento para Jesus e fala: Você me pede para eu te batizar, sendo que me convém você, Jesus, me batizar. Mas precisava cumprir a palavra de Deus. E se você for aí abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 16, diz: Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, o céu se abriu e João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre Jesus. E uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E então é nesse exato momento, Jesus já estava com 30 anos de idade. E é aí que dá início ao ministério de Cristo. Então ele vai e começa a pregar para todas as pessoas ali naquele lugar, ali em Cafarnaum. Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões, porque ele estava pregando a palavra,
falando do amor de Deus, falando que Ele era o único caminho. Quem não se chegasse a Ele não tinha como se chegar ao Pai. Ele era o único caminho, a salvação, a cura, a libertação. Jesus pregava com autoridade, com ousadia, porque sobre Ele estava a verdade, estava todo o poder. As pessoas se maravilhavam com isso, se formava, ali em volta de Jesus, multidões de pessoas, eram-se levados ali a Ele, pessoas enfermas, pessoas doentes, paralíticos, pessoas endemoniadas, e as pessoas ali instantaneamente eram curadas, eram libertas. Em Jesus havia o poder de Deus. E ao mesmo tempo que todas essas coisas, essas maravilhas iam acontecendo, foi também ali iniciando um período onde começaram a perseguir Jesus, começaram a odiar Jesus por todos aqueles sinais, por todas aquelas maravilhas. O povo então começou a olhar Jesus, uma outra parte do povo começou a olhar Jesus e repudiar Ele com os olhos, a odiar Ele, porque via que Ele era diferente. E Jesus falava que Ele era o Messias. As profecias dos profetas anteriores, antes de Jesus vir, estavam se cumprindo. E então ali os fariseus, toda aquela cúpula ali dos judeus que olhava e não queria de forma alguma admitir aquilo, já começaram então a tramar contra Jesus e expulsaram ele dali. No livro de Lucas, no capítulo 4, no verso 28 ao 30, ali a palavra ela deixa bem explicado que todos ali da sinagoga expulsaram Jesus dali. Não queria que ele ficasse ali, não queria que ele pregasse ali, não queria que ele fizesse mais aquilo. E eles queriam ali, naquele momento, matar ele. Queria levar ele no monte e jogar ele lá de cima. Na primeira pregação de Jesus, a qual ele fez todas essas coisas, eles viram, ficaram ali perturbados com aquilo, porque sabiam que algo havia de diferente nele. E por Jesus falar dessa tal forma diferente, com a ousadia, ministrando ali a verdade, a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade e ela vos libertará, causa ódio nas pessoas. Por quê? Porque ninguém quer ouvir a verdade. E Jesus ali estava cumprindo o seu propósito. Foi por isso que ele foi enviado de Deus. E Jesus estava ali ciente e ele ia cumprir o propósito. Independente do que ele fosse passar, ele estava ali para falar do amor do Pai para todas aquelas pessoas. Então Jesus sai dali, passa no meio deles e vai embora. Então essa cúpula de judeus que era contra ele, começa então a armar, a tramar um plano, uma maneira de acabar com Jesus, de matar ele. Porque eles viam Jesus como uma ameaça, eles viam Jesus como uma blasfêmia contra Deus. Jesus fez muitas maravilhas. Jesus ressuscitou mortos. Em nenhum momento ele falou alguma coisa que fosse mentira. Em nenhum momento ele falou de mais ou falou de menos. Jesus em todo o tempo foi único e foi verdadeiro. A palavra de Deus menciona que em Jesus não havia formosura, não havia beleza, mas era um homem a qual muitos rejeitavam. Era um homem que quem olhasse para ele não se sentia atraído por ele, porque não havia beleza, ele era humilde, ele era simples. Jesus nasceu em Belém, nasceu numa manjedoura e viveu em Nazaré. Nazaré é uma cidade pequenininha, cidade de agricultores, lugar de pessoas muito simples. Então não havia nada em Jesus que despertasse a atenção de alguém. Mas sobre ele tinha o poder de Deus, que é aonde ele abria sua boca, ele começava a falar
do amor de Deus, a pregar a verdadeira palavra, a ministrar sobre esse amor incomparável, as pessoas eram atraídas por ele. A voz doce, mansa e suave. Eu creio que, falando em minhas palavras, que no próprio olhar de Jesus ele já cativava a pessoa, ele já ganhava a pessoa pela sinceridade. Eu creio que pelo o gesto, o jeito de Jesus, né? Ele já ali já demonstrava esse grande amor para as pessoas. Por isso que multidões e multidões, como menciona a palavra, fala que o seguia. Aonde ele ia, seguia ali um monte de pessoas atrás dele, porque tinham sede daquela palavra, queriam ouvir mais, não se cansavam de ouvir Jesus. E Jesus até então aí ele era um ser humano igual a mim, igual a você. Sentia fome, sentia dor, sentia frio, sentia calor, tinha emoções. Jesus foi um humano normal, mas que tinha sobre ele um poder sobrenatural, o poder de Deus. Então ali chegando na celebração da Páscoa, na festividade que eles faziam, Jesus então ali participa junto com os seus discípulos da última ceia. E Jesus sabia que o dia dele estava próximo, o dia a qual ele ia passar por um sofrimento, uma angústia muito grande. Ele sabia que os dias maus já estavam bem próximos de acontecer. E quando ele ceia ali pela última vez com os discípulos, ele fala que alguém ali do meio deles, que comia no prato dele, ia trair ele. E depois que eles cearam, Judas então se levanta e sai. Judas Iscariotes, é ele que vai trair Jesus. Neste momento que ele pega e sai, ele está indo se encontrar com os fariseus, para falar para eles aonde Jesus estaria, porque eles precisavam prender Jesus, mas eles tinham que ter cautela. Por quê? Porque senão ia virar um alvoroço no meio do povo, e eles não queriam isso, porque senão eles não poderiam prender Jesus. Então eles tinham que armar um plano a qual eles pudessem prender Jesus sem que ninguém visse, para poder interrogar ele. Então Judas sai e vai entregar Jesus, vai contar para eles aonde Jesus estaria. E Judas tem essa troca. Ele é comprado por 30 moedas de prata. Esse foi o valor a qual ele vendeu a informação aonde Jesus estaria. E 30 moedas de prata, se formos ver hoje, é um valor entre 1.300 a 1.400 reais. Então, enquanto Judas está lá tramando, Jesus vai e sobe até o Monte das Oliveiras com 3 discípulos, com Pedro, Tiago e João. Vão para lá para orar. Jesus precisava orar. E ali no Getsêmani, Jesus deixa os discípulos em uma certa distância, entre 20 e 30 metros. Jesus então ora a Deus. Ele ora, ele roga ao Pai. E quando Jesus volta pela terceira vez ali para orar, a palavra menciona em Lucas que a angústia de Jesus naquele momento era tão profunda. Ele já sabia que era ali naquela noite que ele ia ser traído. Ele já sabia tudo que já estava acontecendo por trás. Jesus entra então numa profunda agonia, numa profunda dor, numa profunda expressão sentimental, que a palavra menciona que o suor dele se transformou em grandes gotas de sangue. E isso que Jesus passa tem um nome científico, se chama passar pela hematidrose, que é quando a pessoa entra num estado muito profundo de angústia, de fraqueza emocional. Jesus já sabia que logo, logo, os guardas estariam vindo buscar ele para prender. E ele sabia que a partir do momento que ele fosse preso, então ia começar as suas dores. É na onde ele ia começar a ser castigado. É na onde ele ia começar a ser humilhado. É na onde ele iria passar por uma tortura profunda,
até a morte. E então, quando ele está quase se retirando dali daquele lugar, chega Judas com os soldados romanos. E o sinal a qual para os soldados saber quem realmente era Jesus, porque estava escuro, e Jesus era um pouco parecido com os discípulos também. Judas então se aproxima de Jesus e dá um beijo no seu rosto. Então os soldados já sabiam que aquele lá que ele beijou no rosto era Jesus. Então os guardas vão e o prendem. Prende Jesus como se ele fosse um bicho, uma fera, e levam ele até a casa ali, o palácio ali dos sacerdotes. Então ali no meio da noite eles o interrogam. Mas por que eles fizeram isso no meio da noite? A cidade estava em festa, em celebração à Páscoa que estava chegando. E se eles soubessem, se as pessoas, se a multidão ali soubesse que eles haviam prendido Jesus sem causa, porque Jesus não era um criminoso, mas para eles ele era. Então ia virar um verdadeiro motim, Ia virar uma confusão, um auê daqueles, e eles iam ter que soltar Jesus, ou seja, eles iam fracassar novamente nessa missão de prender Jesus, de matar ele. Então eles tramam isso na noite, na madrugada, e eles conseguem. Mas eles conseguem porque tudo isso era cumprimento da palavra de Deus. Nesse momento, até os guardas levar Jesus neste lugar, eles bateram muito nele. Bateram em Jesus como se ele fosse realmente um culpado. O ódio naquelas pessoas era muito grande sobre ele. E eles queriam de uma vez por todas que ele confessasse, que ele assumisse tudo o que as pessoas falavam sobre ele. Que ele era o mestre, que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E Jesus fala que ele era o Filho de Deus. Confirma sobre o que as pessoas estavam falando sobre ele. Em nenhum momento ele falou que era mentira. Mas praticamente quase todo o tempo ele ficou calado. Por quê? Porque eles mesmos já estavam confirmando tudo o que eles queriam saber. E a partir daquele momento, então, eles aguardam quando o dia amanhece e levam Jesus até Pilatos, para que Pilatos então fizesse alguma coisa, o julgasse, o condenasse, porque aquele homem havia blasfemado contra Deus. Nesse período que Jesus foi interrogado ali com os fariseus, com os sacerdotes, que estava tudo ali, toda aquela cúpula do ódio, ele foi esbofeteado. Cuspiram no rosto de Jesus, bateram no rosto de Jesus, maltrataram o meu Jesus, o nosso Jesus, que não tinha feito nada de errado, mas pelo contrário, que todo esse tempo estava fazendo coisas boas para as pessoas. Mas o ódio de não querer assumir nas pessoas falava mais. E aí quando o dia amanhece, eles levam ele junto com essa outra multidão do ódio e também com a outra parte das pessoas que até então ali já descobriram o que tinha acontecido. E vai todo mundo lá para o palácio de Pilatos. E chegando lá apresentam Jesus e falam, sobre as acusações que tinha sobre Jesus, mas Pilatos não olha Jesus como uma ameaça. E eles ficam pedindo punição, 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 e aí então Pilatos vê que Jesus não pertencia àquelas terras. E manda ele então de volta para sua terra, para ele ser ali então julgado pelo rei de lá, pelo rei Herodes. E aí então eles pegam e levam Jesus para lá. E quando chega lá, Herodes simplesmente despreza Jesus. Olha para Jesus naquela situação lá, todo espancado, e ainda questiona, é esse que vocês dizem que estão com medo, que é o Filho de Deus, que é o Messias? Vocês têm certeza que não abre a boca nem para se defender? É esse mesmo o Messias? Vocês só podem estar de brincadeira, ele caçou, ele tira sarro. E ainda colocam uma veste brilhante sobre Jesus e uma coroa de espinho.
que machuca toda a sua cabeça, que perfura ali o crânio de Jesus, né, a pele de um grau profundo. E isso é doloroso. E começaram a saudar ele como se ele fosse, né, tipo ali para eles, o rei, olha o rei dos judeus, olha a situação, né, do rei dos judeus que tanto falam, leva ele de volta. Desprezou Jesus, humilhou Jesus e levaram então ele de volta para Pilatos, porque ali não havia o que julgar ele, porque ele também não viu maldade, mas viu ali um coitado, vamos se dizer assim. E manda Jesus de volta para Pilatos. E chegando lá, a multidão já estava eufórica, porque ninguém resolvia, ninguém fazia o que eles queriam. E como Jesus voltou para lá, Pilatos então precisava agir de uma forma um pouco severa. Então ele vai e ordena então que Jesus fosse castigado. Mas este castigo, gente, que Jesus passou, era um dos piores ali. Jesus, então, foi para o castigo do flagelo. O que é o castigo do flagelo? O flagelo, ele era uma punição mais violenta. Era guardas fortes que eram selecionados para fazer esse tipo de serviço, não era qualquer um. E era um chicote que havia várias pontas, várias tiras. E na ponta dessas tiras havia chumbos ou ossos de carneiro, parecendo navalhas com garras. E quando ela era penetrada na pele com o açoite, elas fisgavam e podiam até grudar nos ossos da costela, porque elas iam profundo. E quando puxava ao contrário, fazia um estrago. E esse flagelo, além dele ser na parte de trás das costas, né, em toda a parte de trás, também era na parte da frente do corpo e nas solas dos pés. Era esbofeteado e também levava socos. Jesus passou por esse tipo de agressão. Jesus passou por esse flagelo. Jesus foi chicoteado. Jesus foi, eu posso dizer ali, quase que dilacerado por causa de mim e por causa de você. Talvez outra pessoa não suportaria, porque esse era um castigo muito severo, era um castigo que não era dado a qualquer um. E por que foi dado para Jesus, que não havia crime nenhum nas suas mãos? Porque era cumprimento da palavra de Deus. Jesus suportou a essa tamanha crueldade com ele. Ele suportou. E voltando então ali diante da multidão, depois de ter passado por tudo isso, e como já era Páscoa, então Pilatos olha para a multidão e pergunta, como de costume deles ali, no dia da Páscoa, eles soltavam um prisioneiro. E tinha um prisioneiro terrível lá, que é Barrabás. Que aonde ele passava, ele destruía tudo, ele fazia um limpo, ele matava, ele roubava, ele era um furacão. E ele estava preso. Então trouxeram Barrabás, Jesus já estava ali, e então Pilatos pergunta para o povo, mediante ao costume deles de soltar um prisioneiro, quem que eles queriam que soltasse? E a multidão começou a gritar, solta Barrabás, solta Barrabás. Preferiram soltar um prisioneiro, um bandido cruel, sanguinário, do que Jesus, que não havia feito nada, nem abrido a sua boca para se defender. Suportou tudo calado. Então soltaram Barrabás. Então Jesus ia preso, só que não. Pilatos mais uma vez pergunta para os fariseus o que eles queriam que ele fizesse com Jesus. E não somente os fariseus, como a multidão inteira
inteira que estava ali, praticamente todos, começaram a gritar: crucifica-o! 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 E ali então Jesus já sabia que ele ia agora caminhar rumo à sua morte. Pilatos vai e entrega Jesus para aquela multidão toda de ódio, para aquela multidão inteira que, se pudesse, eles mesmos com as próprias mãos já matavam Jesus ali. Mas eles não podiam fazer isso. E não apenas não podia, como esse não era o propósito de Deus. Então Jesus é entregue à multidão, que novamente o espanca, o empurra, bate, gospe nele. E aí então chega os soldados e coloca, sobre os ombros de Jesus o patíbulo da cruz, que é só essa parte aqui, gente. Jesus não carregou a cruz inteira, tá? Ele carregou só o patíbulo, que é aquela parte horizontal. Por quê? Porque a cruz inteira ele não iria conseguir carregar. Para um homem, mesmo que não estivesse naquela situação que Jesus se encontrava ali naquela hora, todo dilacerado, todo machucado, mesmo se fosse um outro homem que não tivesse passado tudo isso que Jesus passou, também não aguentaria carregar, seria muito pesado. Só que só essa parte que Jesus carregou, ela pesa em torno de 60 a 70 quilos. Agora vocês imaginam a situação que Jesus se encontrava, todo debilitado, e ele ainda tinha que carregar o patíbulo. Da casa ali do Palácio de Pilatos, da onde eles estavam, até lá no Gólgota, onde ia ser a crucificação, era 1 hora de caminhada. Ou seja, Jesus ia ter que andar 1 hora carregando essa parte da cruz, da forma com que ele se encontrava, no meio da multidão que continuava batendo nele, cuspindo nele, empurrando ele, xingando ele, humilhando ele. E ele suportou todo o trajeto, ouvindo, calado. E a palavra menciona também que algumas vezes ele caiu, por quê? Porque ele não estava conseguindo carregar. Ele não tinha mais força para carregar. Ninguém ajudava. Creio eu que os que talvez tentassem chegar perto para ajudar, também apanhava. Ou se não, vai saber o que mais eles iam poder fazer. Então não podia se chegar muito perto de Jesus. A multidão não deixava. O ódio ali que circulava era muito grande. Eles queriam de todas as formas que ele morresse. Eles queriam que ele desaparecesse. Ele era uma blasfêmia pura contra Deus. Ele não era blasfêmia. Jesus não é blasfêmia. Jesus é o Filho de Deus. Mas eles não admitiam isso. E até hoje, gente, por incrível que pareça, ainda tem pessoas que não acreditam em Jesus, que não acreditam que ele passou por todas essas coisas. Como não acreditar? Se nós estamos aqui vivo e que a gente acorda todos os dias e ainda tem a oportunidade, de viver mais um dia, é através da misericórdia dele. Aleluia. E ali eles viram que Jesus realmente não ia conseguir chegar até o Gólgota, porque ele já não estava aguentando mais. Jesus não comia, Jesus não bebia, e ele tinha fome, ele tinha sede, seu corpo doía em todas as extremidades, a angústia, a agonia continuava sobre ele. Por quê? Porque ele ainda era um homem e estava suportando tudo aquilo. A gente, quando corta o dedo ou bate o dedinho, a gente quase tem um treco, gente. Se coloca no lugar de Jesus, pelo menos um pouquinho, para vocês entenderem isso. Para vocês conseguirem
raciocinar o que ele passou por nós. Então eles veem ali que realmente Jesus não ia conseguir chegar lá. Vão ali e pegam um homem, Simão Cirineu. E ele passa por essa humilhação em carregar a cruz junto com Jesus até o Gólgota. Quando você achar que a sua cruz está pesada, que já não tem mais jeito, que você não vai aguentar, lembra-se disso. Que Jesus sabe exatamente o peso da cruz. Porque ali não era só um madeiro que Jesus estava carregando. Sobre ele tinha os nossos pecados. Não era só o peso da cruz que o atormentava ali naquela hora. Eram os nossos pecados. Aleluia. E quando Jesus vê realmente que você não vai dar conta de carregar a sua cruz, calma, fica tranquilo que ele vai enviar um Simão Cirineu para te ajudar também. Então ele chega até o lugar da crucificação e ali deitam Jesus sobre a cruz, né? A cruz é montada. Eles deitam Jesus, pegam ali 3 pregos de 8 polegadas, pregos grandes, estica suas mãos, prega o martelo em cada uma das suas mãos e nos seus pés. Levantam a cruz e ali está Jesus, crucificado, diante de toda aquela multidão. É triste para mim, como cristã, falar hoje, né, a respeito disso, porque o ódio que envolvia aquelas pessoas que levou o meu Jesus a isso, que levou Jesus a essa tamanha crueldade, tudo que ele passou. Eu já vivi milagres, já vivi curas, já fui curada por enfermidades que os médicos não podiam me curar. E olhar para essa mensagem hoje, não tem como a gente não se emocionar. Por quê? Porque hoje eu sei quem é Jesus. Então eu trago essa mensagem para que vocês possam entender, compreender um pouquinho o que for, gente, o que Jesus passou por amor a você, por amor à sua vida. E ali do lado de Jesus, haviam mais 2 pessoas, 2 ladrões, um de cada lado. E um deles olha para Jesus ali e fala: ué, não é você o Messias que tanto fala? Olha aí, gritando o seu nome. Então desce daí e mostra para eles que você é realmente o Filho de Deus. Cadê? Desce daí agora. Não falou? Por que não desce daí? Humilhou Jesus. Já o outro olhou para Jesus e disse: eu mereço estar aqui, porque eu cometi crimes, mas você não. Então, quando você chegar no céu, lembra-se de mim. E Jesus, olha o exemplo. Jesus ali, no meio do seu sofrimento, olha para aquele homem e responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que amor é esse? Que amor é esse que até próximo da sua morte ainda exala amor? Em meio a tanto ódio, ele ainda exala o perfume do seu amor. Eu li um livro esses dias atrás que chama A Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, por um médico cirurgião. É triste, porque é um médico contando com detalhes o que o corpo de uma pessoa sofre, passa,
sobre as agressões que Jesus passou, desde um primeiro tapa, desde um guspe, desde um soco, desde o flagelo, desde a crucificação. E dói, gente. Se você puder, compre esse livro, ele não é caro, e leia ele. Leia porque ele vai profundo e você consegue entender com uma profundidade ainda maior sobre a crucificação. O valor que tem. Você agrega muita coisa para o seu espiritual. E isso nos torna pessoas melhores, porque a gente passa a entender. E aí a gente também quer exalar esse amor. Pega, sabe? Isso pega e isso é muito bom. Porque em todo o tempo, em toda a caminhada de Jesus, ele vem falando a verdade e ele vem demonstrando esse amor que cura, que liberta, que transforma a vida. Mas em nenhum momento ele é mal educado. Ou seja, a mudança chega na sua vida a partir do momento que você aceita ela. Aí sim, se você dá liberdade, Cristo vai trabalhar. Ele vai te moldar, isso vai doer, porque ele vai te corrigir onde você estiver errado. Só que com o amor dele, ele vai também te abraçar e te envolver para você não ficar ferido. São feridas que a abrem, mas são cicatrizadas e não fica cicatriz nenhuma ali. É isso que faz o amor verdadeiro de Cristo. Aleluia! E ali esse médico descreve, né, sobre esse momento que Jesus está crucificado. E a palavra menciona que Jesus precisa ali fazer uma oração. E para ele fazer isso, ele precisa respirar. E o médico conta que uma pessoa que está nesse estado crucificado, a maior dificuldade que ele tem é respirar. Ele não consegue respirar, porque quando o seu corpo fica em uma posição por muito tempo, ele vai paralisando. E o primeiro que é paralisando é a respiração. Não tem mais corrente sanguínea para correr, o oxigênio, tudo vai acabando. É como se a pessoa passasse por uma asfixia. E isso leva a um tétano, mas não é um tétano igual aquele de quando você faz um machucado com alguma coisa, né, que está enferrujada. É diferente, mas que leva também esse nome. E é uma agonia, gente. Só de você ler o livro, você já passa por essa agonia. É uma aflição muito grande. Eu senti isso lendo o livro. Então, Jesus ali precisa fazer uma oração. E para fazer isso, ele precisa respirar, porque ele está inclinado, né? Um pouco inclinado para frente. E para respirar, ele precisa esticar o tronco. E como que ele vai fazer isso? Ele está pregado. Ele precisa então fazer força sobre as chagas. Ele precisa forçar o seu corpo aonde ele está sendo mais machucado. Ou seja, precisa machucar ainda mais para ele poder respirar. E esse ato dele respirar dói ainda mais. Só que ele precisa orar. Sabe qual é a oração dele? Ele grita ao Pai. Ele então respira fundo, consegue ele puxar um pouco de fôlego e grita: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Naquele momento ele pede para Deus perdoar todo mundo que cometeu todas aquelas coisas com ele. Pede, né, para que Deus tenha misericórdia desse povo que não sabem o que fazem. E também tem um período onde Jesus clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? O que isso quer dizer? Jesus ficou sozinho? Jesus teve ali um pequeno período que ele se sentiu só. Deus realmente se afastou dele. Mas por que, Carol? Ele é o Filho de Deus. Jesus menciona na palavra que ele está em Deus, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E aí? Mas também para cumprir a palavra de Deus que fala que o pecado faz separação
do homem e de Deus. Naquele momento, os nossos pecados estavam sobre Jesus. Então houve ali um pequeno período onde Deus se retirou, se afastou do Filho. E aonde que ele estava que ele fez isso? Ele estava irado, Deus estava irado. Por que ele estava irado? Porque ele queria tirar o filho dele daquela cruz, mas ele não podia. Por quê? Porque ele precisava cumprir para que hoje eu e você possamos ter o perdão. É por isso que hoje somos perdoados, porque Jesus aguentou, ele morreu na cruz, para que nós fôssemos perdoados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Toda vez que você for pecar, agir de alguma forma desse tipo, lembra disso, que o preço do pecado é a morte. Por isso que Jesus morreu. Porque senão, gente, por que Deus fez isso com Jesus? Ele não precisava ter feito isso, realmente. Mas se ele não fizesse isso com Jesus, toda vez que eu e você pecasse, já pensou a gente ter que passar pelo flagelo toda vez que a gente pecasse? A gente não ia suportar. Por isso que Deus envia o seu Filho aqui na Terra, como o ser humano igual a gente, para passar todas as coisas. Quando você tem aí uma dor de cabeça, Jesus sabe como é essa dor de cabeça. Quando você sente fome, Jesus sabe o que é sentir fome. Quando você sente sede, Jesus sabe o que é sentir sede. Quando você se sente angustiado, Jesus sabe o que é ficar angustiado. E Ele sabe sempre um grau acima do nosso, porque Ele passou pelas etapas piores do que a gente passa. O que a gente passa hoje não chega a 1/3 do que Ele passou por amor a nós. Esse é Jesus Cristo. Esse é esse Deus inexplicável. E então, Jesus expira novamente e diz: está consumado. A ti, Pai, eu entrego o meu espírito. Então ele se entrega à morte. Jesus morreu. Tem muitos que falam que é a morte que venceu, né? Jesus morreu, a morte venceu. Não. Jesus não morreu. Jesus se entregou à morte. É completamente diferente. A palavra fala que Jesus desce ali até o mundo dos mortos e a morte chega ali tentando prender, mas ela não consegue. Por quê? Porque ele venceu a morte. Aleluia! Jesus tem o poder da vida e o poder da morte em suas mãos. É Ele que controla. Aleluia! É esse o meu Jesus. É esse o Jesus que eu apresento para vocês hoje. Quando vocês veem aí um cristão falando direto sobre Jesus, que às vezes enche até o teu saco, né? De tanto que eles ficam falando, é por isso. Porque a gente quer de todas as formas, na nossa simples palavra, tentar transmitir para vocês esse amor que em muitas das vezes, gente, não tem como a gente transmitir em palavras. Então a gente te convida a aceitar Jesus para você sentir esse amor. Porque é só Ele que pode dar. É só Ele que tem esse amor verdadeiro para transmitir. Eu sou falha. Somos falhos. Nós ainda somos pecadores. Mas através desse ato de Jesus, é onde a gente vai aos pés dele e pede perdão, se humilha. E aí nós somos perdoados. Mas também tem aquela mensagem a qual ele disse ali para Maria Madalena: vai e não peques mais. Ou seja, pecou essa vez, então agora você já aprendeu. Então não comete o mesmo erro, porque você está sendo tolo. E aí, quando a gente vive pela palavra, buscando aprender sobre esse Jesus cada vez mais, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos libertos. Quando a gente entende que as trevas não têm mais poder na nossa vida, aí sim, gente, a gente passa a desfrutar da autoridade divina, da autoridade desse Deus Todo-Poderoso, que manda na vida e que manda na morte.
Não foi a morte que venceu sobre Jesus. Foi ele que se entregou. Esse é o amor de Cristo. Deus teve um plano perfeito, o plano de salvação para nós, para nos salvar. Eu espero, eu desejo do fundo do meu coração que o Espírito Santo ajude a você a entender, a compreender essa palavra. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todos que nele crê, não pereça, não morra, mas que tenha vida eterna. Quem morre para Cristo só está tendo vantagem, gente. Quem morre em Cristo só está vencendo. Não está acabando a sua história, ela está apenas iniciando uma nova história ao lado dele. Aleluia! Ao lado dele. E eu espero, eu luto aqui nessa terra para morar no céu juntinho dele. Eu não sei como que você tá, como é que tá a sua vida espiritual, se você conhece Jesus ou não. Então eu te faço um convite. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Carol, mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Jesus morreu, né? Os fariseus ali, o povo, via Jesus como uma blasfêmia porque eles não aceitavam, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. É por isso que nós temos que confessar com os nossos lábios. Quando a gente faz essa pergunta, você quer aceitar Jesus? Sim, eu quero. Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aceito. Você está então confessando que Jesus é o Filho de Deus. Porque Ele é, gente, o Filho de Deus. Olha isso, tudo que Ele passou. E aí vem a parte melhor ainda também. Jesus morreu. Acharam que tinham vencido. Acharam que tinham ali derrotado. Mostraram, tá vendo? Não é o Filho de Deus. Jesus foi sepultado. No terceiro dia, Maria Madalena vai até o túmulo para visitá-lo. Quando ela chega lá, a pedra do sepulcro, super pesada, estava removida, ou seja, o túmulo estava aberto. E aí Maria Madalena já pensa, pronto, além de terem feito tudo o que fizeram com Jesus, ainda por cima roubaram o corpo. Ela olha e o corpo de Jesus já não está mais ali. Está vazio o túmulo. Então ela escuta uma voz. Mulher, por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Então ela reconhece a voz de Jesus. Ela olha e vê o Mestre. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele morreu, ele venceu a morte e ele ressuscitou. A palavra de Deus se cumpriu. Aleluia. O nosso Mestre vive, reina e em breve ele voltará. O reloginho está acionado, está batendo, tic-tac, tic-tac. Jesus está próximo para voltar e buscar a sua amada igreja. Como que você está? Você tem certeza que você vai morar para o céu? Você sabe para onde você vai depois que você morrer? Eu estou aqui lutando para ir morar no céu. Eu quero morar no céu. Eu quero fazer parte do coro celestial com Ele. Eu quero abraçar Jesus, eu quero agarrar no pescoço dele e não quero soltar mais. Quero agradecer Ele por ter me tirado do lamaçal onde eu estava. Eu vou trazer aqui para vocês o meu testemunho de vida, vocês vão ver o que eu passei. Olha, gente, o tamanho do mundo e Ele escolheu você. Então não olhe pelo que o mundo vai falar de você, mas se preocupe em saber o que Cristo pensa e está falando de você. Busque a Ele, gente. Se vocês não o conhecem, passam a conhecê-lo. E se você está afastado dos caminhos, volta correndo para Ele. Por quê? Porque Jesus te ama. Ama do jeito que você é.
Ah, Carol, mas eu tô passando por um período assim, Carol, eu tenho vício. Venha do jeito que você está, porque quem faz a obra é Ele. Quem liberta é Ele. Vem do jeito que você tá. Ah, eu sou pecadora, todos nós somos, mas hoje nós temos o direito do perdão. Confessa a Ele e Ele vai te perdoar. Ele vai mudando a sua vida de acordo com o que você vai deixando Ele trabalhar. Como eu mencionei, Cristo não é mal educado, Ele não entra para agir na sua vida se você não deixar, você tem que querer. Esse é o primeiro passo. Lembra-se que Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você, Ele não desistiu do propósito dEle, então não desista, mas permaneçam firmes. E lembra dessa passagem, lembra da mensagem da cruz, que vai te fortalecer cada vez mais. Eu falo comigo agora que essa é uma mensagem que eu tenho que lembrar nela, repassar por tudo isso que eu falei aqui, todo dia já pela manhã. Para quê? Para que tudo que se levantar, tudo que conspirar contra mim não me derrubar. Mas tudo isso para me dar força, para eu ser valente e continuar caminhando, sendo única, verdadeira, não me vender por nada dessa terra. E permanecer firme até o fim. Até quando as trombetas soares e Ele vem buscar a tua igreja. Aleluia. Jesus está dizendo, eu estou indo ao Pai. Ressuscitei, estou indo ao Pai, mas volto para buscar vocês. Volto para buscar a igreja amada. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Não há palavras nessa terra que possa descrever esse amor tão profundo de Jesus por cada um de nós. Você pode já se sentiu amado ou é amado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais. Mas esse amor aqui não se compara, não tem base em amor nenhum dessa terra, porque é profundo. Se eu fizer uma pergunta para você, você teria coragem de dar o seu filho porque alguém pecou da sua família? Você daria a sua própria vida no lugar de alguém que pecou para ser punido? Não. Eu não daria a minha vida. A gente vai ser hipócrita se a gente falar que daria. É mentira. Mas Deus enviou o seu único filho. E Jesus foi fiel. Jesus poderia ter falado, não, eu não vou não. Manda outra pessoa, deixa o povo aí. Mas não. Ele tem um amor tão grande por cada um de nós, que Ele passou por todas essas coisas que eu mencionei. Que não são coisas que eu falo, são coisas que a palavra de Deus fala. A palavra que Ele deixou para nos confortar juntamente com o Espírito Santo. Eu espero, gente, que de verdade que essa palavra possa te alcançar profundamente. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te visite e dê em você um entendimento dessa palavra muito mais profundo. Que você possa alcançar aí onde você estiver ouvindo, seja na sua casa, no trabalho, no carro, onde você estiver, que você possa sentir esse amor, ser atraído por ele, atraído a buscar, querer saber mais. Como é que eu faço para ser mais amado? Eu quero ser mais amado. E quando você experimenta esse amor, você não consegue ficar longe, não consegue. Você não consegue. É por isso que você vê muitas e muitas pessoas falando de Jesus. Falando, aceita Jesus, aceita. A gente quer colocar de todas as formas dentro da sua cabeça isso. Mas não é dessa forma. Perdoem a gente quando a gente faz isso, é que a gente quer compartilhar com vocês esse amor. A gente quer que vocês também sintam esse amor, que vocês sejam amados dessa tal maneira que é inexplicável. Desejo do fundo do meu coração que vocês possam sentir isso nessa palavra. E não se esqueça de forma alguma que Jesus te ama muito. Não se esqueça disso.
Talvez você pode falar, mas eu não tenho ninguém que me ama. Então, fique sabendo agora que Jesus te ama demais e deu a vida dele um dia por você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus e fiquem aí ligadinhos acompanhando os próximos vídeos.